Boa tarde, queridos e queridas ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos aqui nesse sábado lindo e abençoado por Deus, com a gratidão pela companhia de vocês. Já vou deixando meu agradecimento muito especial, em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, a toda a equipe da Rádio Três Rios, que abre espaço, que dá a oportunidade para a realização do programa Uma Razão para Viver. Aqui quem vos fala é Diogo da Mata. E estou imensamente feliz com essa oportunidade de divulgação da doutrina espírita. Vamos para o nosso programa de sábado. O tema do programa de hoje é o joio e o trigo em nossa intimidade. É uma excelente oportunidade de aprendermos juntos sobre o tema. Antes de mergulharmos no nosso programa, no estudo da doutrina espírita ligado a esse tema, quero convidar vocês para que fechem os olhos e viajem comigo lá para a Galileia há 2000 anos. Vamos conhecer o campo de um homem chamado Elias. Elias era um homem de bem, conhecido por sua retidão, por sua postura firme e sempre próximo aos desígnios de Deus. Um homem de fé. Ele e seu jovem filho Samuel haviam passado semanas e semanas preparando o solo. E Samuel, seu filho ali, na juventude, estava muito entusiasmado e perguntava ao pai: Pai, este ano a colheita será a maior de todas, não será? Senti o peso de cada semente de trigo. São as melhores que já tivemos. Elias vira para o filho e diz: Sim, meu filho, o trigo é puro. Vamos realizar o plantio. E após o plantio da semente, naquela terra preparada com tanto empenho, com tanto carinho, eles foram descansar, na certeza que o mestre da vida cuidaria do resto. Mas, na calada da noite, enquanto o vilarejo dormia, enquanto Elias e o jovem Samuel recuperavam suas forças físicas, um vulto se aproximava da plantação. Esse vulto era Natã, um antigo vizinho da família, que foi tomado por uma inveja por ele nunca ter dedicado sua vida a Deus. Era um homem invejoso. Ele carregava com ele um saco pesado que o conteúdo não era trigo. Natã, sussurrando, dizia: Você acha que terá o campo mais lindo da região, Elias? Vamos ver o que brota junto com seu trigo, com esse orgulho que tem falado, como será bela sua plantação. Naquele momento, Natã espalhava o joio, a semente que estava no saco com ele. Semanas se passaram. O sol da manhã iluminava já os brotos verdes daquela plantação. Naquele momento, Samuel corre até o pai, já ofegante. Pai, venha ver. Algo está errado. As plantas, elas são iguais, mas no meio do nosso trigo surgiu algo estranho. Parece trigo, mas tem uma cor diferente na raiz.
É um mato. Pai, eu acho que é joio. Elias, com a voz calma, vira para o filho e diz: um inimigo deve ter feito isso, Samuel, com a nossa plantação. Com a fala do pai, Samuel ficou irritado. Vira para o pai e diz: eu sei quem foi. Deixe-me ir lá agora resolver. Também vou arrancar cada tufo desse mato maldito antes que ele sufoque o nosso sustento, o nosso trigo. Elias vira para o filho e diz: não, filho, pare. Olhe bem para o chão, para a nossa plantação. As raízes desse joio plantado já abraçou as raízes do nosso trigo. Lá embaixo da terra, elas estão agarradas umas às outras. Se você puxar o joio com essa fúria agora, o nosso trigo virá junto, com raiz e tudo. Perderemos tudo que plantamos, todo o nosso esforço, tentando destruir o que é mal. Faço uma breve pausa na história, meus ouvintes. Chegando no clímax dela, onde é confrontado a paciência de Elias contra a fúria de Samuel. E eu pergunto a vocês que nos ouvem agora: quantas vezes você já não quis arrancar uma pessoa da sua vida ou um defeito do seu coração na base da força e acabou ferindo o que havia de bom em você? Samuel, na sua juventude, queria justiça imediata. Já Elias, com sua experiência e a sabedoria trazida com o tempo, conhecia da lei que o tempo ia mostrar a verdade. Naquele momento, voltando para a história, Samuel não entendeu, mas obedeceu o pai por ser um bom filho. E os meses se passaram, a plantação foi crescendo, a dedicação de Elias e Samuel continuou. E, logicamente, com isso, a plantação foi prosperando. O joio cresceu alto e reto, com um aspecto orgulhoso, mas vazio de grão. O trigo, pesado e carregado de sementes, curvou-se humildemente em direção ao chão. Chegou o dia da colheita, o dia tão esperado por Elias e Samuel. Reuniu os ceifeiros, que também estavam entusiasmados. E eles não tiveram dificuldade. O que estava erguido e seco foi para o fogo, que era o joio. O que estava curvado e cheio de vida com suas sementes, o trigo, foi para o celeiro. Elias olhou para o filho e disse: vê, Samuel, o tempo não apenas faz crescer, o tempo revela quem é quem. Então, essa história é para introduzir o tema de hoje, para nos direcionarmos para o tema que queremos desenvolver. E já começo a criar pontos de reflexões para nós, para tornar esse sábado, esse programa ainda mais produtivo. Tanto nessa história, quanto na parábola contada por Jesus aos seus seguidores, na história, o campo, a plantação, o terreno preparado, somos nós. Jesus não falava das fazendas, das terras, falava de corações. Na visão espírita,
Esse inimigo que vem com a semente do joio não é um demônio externo, mas as nossas próprias sombras. O passado de ignorância que ainda sussurra em nosso ouvido. Somos seres carregando, o trigo da essência divina. Somos seres em evolução que carrega o trigo da essência divina e também o joio das nossas imperfeições. Amigo e amiga ouvinte, a história de Elias e Samuel é a história de cada um de nós hoje. O campo de Elias não é uma fazenda na Galileia, é a sua, é a nossa, é a minha consciência, é o nosso lar, é a nossa convivência profissional. Quantas vezes em nossa existência, somos como Samuel, agimos por impulso, pedindo a justiça pronta. Queremos arrancar de nós ou dos outros defeitos de forma violenta. Queremos que o mundo seja perfeito agora. Mas o Espiritismo nos ensina uma lei muito profunda, a lei da coexistência. O trigo são as suas potencialidades, são as nossas potencialidades. Sua vontade, de ser uma mãe melhor, o homem que persiste na fé durante um período que está doente, numa batalha contra uma doença. Quando nós nos esforçamos em nossa profissão para ser um profissional melhor dentro da sociedade, quando não medimos nossa vontade, nossa dedicação para ser um cidadão melhor. O trigo são as potencialidades, mas também há o joio, que são as nossas limitações. O joio é aquele resto de orgulho, a inveja que surge sem pedir licença, a irritação no trânsito, a irritação no trabalho, a irritação com o vizinho, com o familiar, ou até mesmo a culpa de erros do passado. São as nossas limitações, são os nossos joios. Neste programa, que começa agora, vamos analisar parte a parte porque o dono da seara, porque o mestre, Jesus, falava por palavra, e porque ele nos ensinou a forma de abordagem do nosso Pai, Deus, de sabedoria, de amor, de justiça. Porque Deus, o dono da seara, permite que o mal conviva com o bem dentro de nós. Podemos realizar quatro análises ainda na parte inicial do programa. A primeira, analisando a sementeira. Porque ainda trazemos o inimigo, nossas tendências inferiores dentro de nós. Ainda temos a semente do orgulho, da inveja, do egoísmo, pensamentos que vêm para nos tirar da conduta reta, que abaixa o nosso padrão vibratório. Outro ponto de análise, o conflito das raízes, do joio e do trigo se abraçando. Por que é tão difícil mudar de um dia para o outro? Vamos falar também sobre as dificuldades dos jovens, dos adultos e dos idosos em lidar com suas próprias ervas daninhas, com seus próprios joios.
Um terceiro ponto a ser explicado em nosso programa é a sabedoria da espera, a paciência. Por que é tão difícil? Porque também é difícil, né, entender que esperar é importante, como a reencarnação. É o tempo que Deus nos dá para que o trigo se fortaleça e o joio venha perdendo força por falta de alimento. Está ligado à paciência. E outro ponto importante, e para encerramento, que será no nosso encerramento, o triunfo da colheita. A perspectiva da esperança, né, como transformar o joio em adubo, como transformar essas limitações em adubo para que o nosso trigo, as nossas potencialidades, seja semente do amanhã. Fique conosco. Se você sente que seu campo está confuso, se você sente sufocado pelas pressões da vida, este programa irá ajudar você. Vamos aprender com Elias que a paciência não é omissão, é a estratégia de quem confia no sol da justiça. A estratégia de quem confia na sabedoria e na bondade divina. A história apresentada, meus amigos e minhas amigas, é um espelho da nossa vida. Começamos agora o nosso programa com uma pergunta para que possamos refletir e pensarmos juntos nesse sábado. O que está crescendo no jardim íntimo hoje? O que está crescendo em sua plantação hoje? Ouvintes e ouvintes, vamos seguir. Agora, depois de toda a introdução feita, de toda a primeira parte apresentada, vamos conhecer um pouco, né, e conversar sobre a anatomia do joio e do trigo no século XXI. Começamos com uma história lá da Galileia, 2000 anos atrás. Amigos e amigas ouvintes, agora que entendemos a história de Elias e da invasão noturna de Natã com as sementes de joio, e também conhecemos Samuel, o jovem que sempre acaba agindo com mais vigor nas suas ações, às vezes sem pensar, precisamos trazer esse campo para dentro das nossas casas, para a nossa reflexão. Se o joio e o trigo crescem juntos, como identificá-los na correria do nosso dia a dia? Vamos observar como essas sementes se manifestam em cada fase da nossa vida, para analisarmos um pouco com alguns exemplos. Vamos separar 3, a nossa, juventude, nossos jovens, a fase adulta e já na fase idosa. Na juventude, tem ali aquele brilho da comparação, né? Para o jovem, o trigo é a autenticidade e seu idealismo. É aquela vontade vibrante de mudar o mundo, como foi Samuel. De estudar, de descobrir quem você é. Mas cuidado, pois o joio desse tempo chama-se comparação. E nos tempos de hoje, a comparação digital. Um exemplo do joio para os dias de hoje, para os nossos jovens, que sempre estão ligados à internet, o jovem vai lá e abre uma rede social e vê a vida perfeita de alguém, do influencer, de um artista, de um cantor. Naquele instante, o joio da inveja e da insuficiência começa a crescer. Ver o sucesso, até mesmo do amigo, é sentir um aperto no peito em vez de inspiração. O jovem que se revolta, contra os pais
por não entender que a disciplina é, na verdade, o trigo da proteção. Essa revolta, essa disciplina, o joio para eles. Mas o trigo é a proteção. Você olha para o seu trigo, né, para as conquistas reais e acha sem graça. O jovem não vê valor nas coisas que tem, porque o vizinho parece ter sementes de ouro, tudo sendo perfeito, tudo do bom e do melhor. O jovem tem que entender que o trigo tem que ser a superação. O trigo do jovem é a coragem de ser imperfeito, que todos nós somos. Quando você decide, né, sair do celular, o jovem decide abrir os seus olhares além das redes sociais para ajudar alguém, para focar num projeto real. Você está regando o trigo, você está sendo útil, você está crescendo, está tendo coragem. Lembre-se, o joio é oco. Jovens, e para os jovens, essa nossa fala de agora do programa, é só aparência. O seu esforço silencioso, a sua dedicação, o que realmente vai virar o pão de amanhã é o trigo. Então, uma comparação trazendo para o nosso dia a dia, a nossa correria, da nossa convivência, focando uma análise em cima dos jovens. E na fase adulta? Na fase adulta, temos o peso das responsabilidades. Para os homens e mulheres adultos, o joio e o trigo são misturados no solo do dever. Aqui, o joio muitas das vezes se disfarça de necessidade. O joio do adulto é o ativismo sem propósito. É quando o homem ou a mulher se torna viciado em trabalho, né? Vai querendo cada vez mais, né, se dedicar ao trabalho, a ter, acreditando que está fazendo bem para a família, para os familiares, para o seu futuro, mas na verdade está deixando o joio do orgulho e do distanciamento dos seus familiares crescer. Então, para o adulto, essa dedicação excessiva ao trabalho pode ser o joio. O joio também se reflete na irritabilidade. Chegar em casa para descansar e o peso do mundo, e descontar o peso do mundo em quem não tem culpa. É a rigidez de quem não sabe pedir perdão. E muitos dos adultos ainda não sabem, ainda não sabemos pedir perdão. Como é fazer isso? Então, esse convívio, essa cobrança, pode ser considerado um joio do adulto. E o trigo do adulto? É a resiliência. Afinal, temos experiência. É a mãe que, mesmo exausta, mesmo cansada, às vezes sobrecarregada do trabalho, escolhe a doçura para educar. É o pai que, diante de uma crise financeira, prefere a honestidade, né, a um caminho fácil do que o caminho, né, a honestidade como um caminho fácil e correto. Quando vemos pessoas querendo um caminho rápido, mas acaba sendo sombrio. O trigo do adulto é a capacidade de sustentar o outro, mesmo quando suas próprias forças parecem poucas. Então, são simples reflexões desse joio e trigo na vida adulta. E seguimos, né, como já comentamos, para a fase mais madura. A fase onde estamos mais idosos, com o corpo mais cansado. Para os idosos que já viram muitas colheitas nesta vida, o campo ganha as cores mais profundas. O joio do idoso, muitas das vezes, é a queixa e o apego ao passado. É o joio que diz: no meu tempo era melhor, fechando o coração para o novo e tomando
e tornando a convivência difícil com os filhos, com os netos, com os familiares. O joio do desânimo para alguns idosos ou da reclamação constante, achar que a vida acabou e fechar o coração para as novas amizades, novos aprendizados, novos conhecimentos, tornando-se um ser humano rígido, como uma planta indesejada. É a rigidez de quem não quer mais aprender, achando que já sabe tudo. E esse joio amarga a alma e afasta as pessoas, os filhos, os netos, os familiares. Mas também podemos trazer para comparação, para a convivência, o trigo do idoso, que é a paciência, que a vida já ensinou a eles, e o desapego. O trigo maduro, como vimos na história de Elias, se curva. O idoso trigo é aquele que tem a humildade de ouvir, que oferece um conselho sem impô-lo, que entende que a vida é uma sucessão de ciclos, sucessão de colheitas. O trigo aqui é a luz da experiência que ilumina o caminho dos mais jovens sem ofuscar. As imperfeições ocultas, O joio acaba acontecendo a culpa que paralisa, o medo de arriscar em nossa vida. E não podemos deixar isso acontecer. Então, nessa parte, foi reflexões do dia a dia, trazendo para o século 21 a história lá de Elias. Mas há também um ponto muito importante na história. No momento em que Samuel quer agir de forma impulsiva e arrancar o joio que detectou em sua plantação. E vem aquela pergunta, e também devemos conversar sobre essa abordagem, Por que não limpar o campo agora, no momento ali como aconteceu com Samuel? Talvez você esteja pensando, mas eu identifiquei que sou orgulhoso ou impaciente. Por que não posso arrancar isso de mim, nem que seja hoje, de forma rápida, uma mudança de um dia para o outro, de um momento para o outro? A doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica que a nossa reforma íntima é um processo gradual. Se tentarmos arrancar um defeito apenas com a força da vontade externa, como fosse arrancar uma planta com raiz e tudo, sem mudar a base do coração, sem mudar nossos pensamentos, as nossas atitudes, podemos criar uma ferida de culpa ou até mesmo depressão. Mudarmos repentinamente, sim, de forma rápida. Deus permite que as nossas limitações, nossos joios, convivam conosco para exercitarmos a vigilância e a humildade. O joio serve como um adubo da paciência. Quando você luta contra a sua própria irritação, você está fortalecendo o músculo da sua paciência. Sem o desafio do joio, sem as limitações, o trigo não criaria raízes fortes o suficiente para suportar as tempestades da vida. Deixo uma citação espírita muito importante. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Perceba a frase que diz: esforços para domar, e não sucesso imediato em destruir. Estamos todos em processo gradual. O campo é grande e o sol da misericórdia divina
brilha para todos e o importante é não ter um campo sem joio, mas sim garantir que ao final de cada dia, ao final de cada ciclo, o seu trigo tenha crescido pelo menos 1 milímetro a mais do que o seu joio. E também, né, quando refletimos que não devemos agir com impulso, cabe talvez um questionamento. Por que o dono da seara? Por que o Pai, Deus, diante da sua sabedoria, justiça e bondade, não arranca logo esse mal? Se somos pequenos e não podemos fazer essa mudança brusca, não podemos arrancar esse mal, por que Deus, que é o Pai justo, amoroso, não faz isso? Se Deus nos punisse logo no primeiro erro, não teríamos chances de aprender. Ele permite que o joio fique ali, porque ao tentarmos lidar com a nossa raiva, inveja, orgulho, egoísmo, desenvolvemos o esforço que fortalece o nosso trigo. O mal é o reagente que testa a resistência do nosso bem. Então, por isso, Deus permite essa coexistência. E, logicamente, aprofundando um pouco mais, pensando na anatomia do joio, né, das limitações de nossos corações, podemos seguir. Antes de falarmos sobre a beleza do trigo, e iremos aprofundar nesse caminho, precisamos ter a coragem de olhar para o chão da nossa alma e entender como o joio se comporta. Jesus, em sua sabedoria solar, escolheu o joio por uma razão biológica específica. O joio é conhecido lá no Oriente Médio, onde Jesus conviveu quando esteve aqui encarnado, como um trigo falso. O joio engana, ele não se apresenta como um espinho agressivo que lógico e logo de cara desperta a nossa atenção. Ele se mistura. Ele finge ser o que não é. O joio, nosso íntimo, meus amigos, raramente se manifesta em grandes crimes, em grandes momentos. Não tem um espinho para despertar, e sim ele pensa, ele finge ser o que é. Ele se esconde nas frestas do dia a dia. Exemplos, na conversa da calçada. O joio é aquela fofoca do bem que você compartilha dizendo que é por preocupação, mas que no fundo serve apenas para diminuir o outro e fazer você se sentir superior. Olha o joio querendo se misturar e fingir que é bom, a fofoca do bem. Outro momento, no trânsito, o joio da impaciência, que explode quando o sinal abre, o carro da frente demora 2 segundos. É o grito que vamos dar, a buzina que vamos apertar, esquecendo que quem dirige o outro carro também tem lutas, dores, cansaços e preocupações. Olha o joio se misturando. Em outro momento, dentro da nossa casa, o joio é o silêncio punitivo. Sabe quando você briga com o cônjuge ou com seu filho e decide não falar com eles por horas ou dias? Isso é o joio do orgulho tentando sufocar o trigo do diálogo, do crescimento, da troca de ponto de vista. A Bíblia nos dá pistas sobre esse inimigo que semeia o joio, né? Contado lá na história do início. Enquanto dormimos,
Podemos pegar como exemplo lá na Bíblia, para seguir falando do joio, de Paulo. A sua luta íntima deixou gravado lá em Romanos, capítulo 7, 19, uma das frases mais profundas da humanidade, que é a seguinte: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo estava descrevendo o joio. Ele queria ser trigo, mas sentia a raiz do joio puxando suas ações. Historicamente, o joio era chamado de erva da tortura, porque se misturado ao pão, causava náuseas e até mesmo alucinações. Assim, o nosso orgulho e o nosso egoísmo, eles acabam também nos entorpecendo, nos fazem perder a visão clara da realidade e nos levam a agir como se fôssemos centro do universo, como foi apontado nas convivências do dia a dia. Pela ótica espírita, o joio muitas vezes pode ser vista como uma potencialidade mal direcionada. O orgulho é o joio da dignidade que passou do ponto. A cobiça é o joio da vontade de progredir que se tornou egoísta. E a culpa é o joio da responsabilidade que se tornou autoflagelação. Jesus diz para não arrancarmos o joio agora, porque Deus, em sua pedagogia perfeita, sabe que esse mal temporário nos obriga a vigiar. Se não tivéssemos o joio da tentação, da preguiça, não desenvolveríamos o trigo da disciplina. Se não tivéssemos o joio da raiva nos testando, nunca saberíamos se nossa paciência é real ou apenas uma máscara da educação. Ouça bem, você que está em casa nesse momento, escutando esse programa, o joio mais perigoso é aquele que sussurra no seu ouvido quando a dificuldade chega. Quando você perde um emprego ou um ente querido, o joio da revolta tenta crescer rápido. Por que comigo? Deus me esqueceu, Deus é injusto, ó vida ingrata. Esse joio tenta sufocar o trigo da fé. Mas lembre-se do que Elias disse a Samuel lá na história do início do nosso programa. Deixe crescer junto. Ter um pensamento de revolta não faz de você uma pessoa má. Faz de você um campo em processo. E esse processo, como já foi dito, é gradual. O segredo não é ter o joio, mas não permitir que ele seja a única coisa que as pessoas colhem de você. Para encerrar essa primeira parte do programa, vou repetir esse último trecho. O segredo não é ter o joio, não é querer arrancar esse joio, querer mudar sem mudar o íntimo. O segredo não é esse. O segredo é permitir que ele não seja a única coisa que as pessoas colhem de você. Seja na família, seja com os vizinhos, no trabalho, na sociedade. E você que ligou a rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver. Realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você ouvinte que não sabe onde fica a nossa instituição e quer conhecer, quer saber, mais informações da instituição, quer conhecer de forma mais profunda a doutrina espírita, será muito bem-vindo, muito bem-vinda. A nossa querida Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, lá no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Muito fácil de chegar. Nossas reuniões públicas são às segundas,
quartas e quintas, com acolhimento começando no horário de 19h30. Ficaremos imensamente felizes com a visita de todos vocês. A nossa instituição possui também um belo trabalho de evangelização aos domingos, começando no horário de 9h30. E nessa evangelização realizamos diversos trabalhos, como entrega de enxoval para os bebês, para gestantes carentes, servimos almoço para as famílias cadastradas e atendidas, entrega de cesta básica para as famílias também atendidas, logicamente previamente cadastradas. Então tem todo um movimento na Sociedade Espírita Joana de Ângeles que convida todo mundo a conhecer. E tem outra coisa que é muito sucesso na nossa instituição, é o bazar. O nosso bazar é um dos mais procurados e esperados da cidade. Se quiser doar roupa e ajudar assim a nossos projetos, será muito bem-vindo. Enfim, há muitas maneiras de colaborar com a gente. Se quer saber mais informações, quer realizar uma doação, é simples. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 9 8843 7822. Vou repetir o telefone para vocês. 24 9 8843 7822. Após dar essa dica, essa breve apresentação da nossa instituição, vamos seguir para o segundo momento, do programa de hoje. Estamos falando em cima da parábola dita pelo Mestre Jesus do joio e do trigo aos seus seguidores. Começamos o programa com a linda história de Elias com seu filho Samuel. Colocamos a reflexão do joio e do trigo no século XXI, no nosso dia a dia, na nossa convivência, seja na família, seja com o vizinho, seja no trabalho, seja na sociedade, no nosso papel de cidadão, do cumprimento dos direitos e deveres que temos na sociedade. E, logicamente, como isso contribui para a nossa evolução dessa existência que é assim abençoada e permitida por Deus, nosso Mestre, de imensa sabedoria, bondade e justiça, do joio e do trigo em nosso coração, do joio que representa as nossas limitações e o trigo as nossas potencialidades. Essa convivência que no dia a dia, nos atos, nos pensamentos, nas palavras, vamos nutrir o trigo, alimentar nossas potencialidades, usando como adubo o joio, que cresce no meio para nos testar, para nos fazer aprendermos a lidar com o nosso egoísmo, com a nossa inveja, com o nosso orgulho, que são sementes que ainda trazemos vindas de outras existências, de erros passados, de escolhas que realizamos lá atrás, que faz parte da nossa existência, mas não vem ditar, não vem trazer na realidade quem somos. O que irá dizer quem somos é o trigo que estamos cuidando para a nossa colheita. E por falar em colheita, é a parte que vem como desfecho para o programa de hoje. Essa colheita, não uma colheita da plantação, como ouvimos na história de Elias, mas a colheita do nosso coração, do nosso íntimo, a grande colheita que está ligada, sim, à justiça, renovação e o triunfo, acima de tudo, do amor, que colabora para o nosso processo gradual da nossa evolução e aprendizado. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao ápice do nosso programa, da nossa jornada, do nosso bate-papo,
O sol da tarde já vem descendo lá no campo de Elias, voltando à nossa história. E o tempo de crescer deu lugar ao tempo de colher. Se na história Elias ensinou Samuel, seu filho, a ser paciente, devemos agir da mesma forma. Para muitos, a palavra colheita soa como um tribunal de medo, mas para o coração que estuda o Espiritismo, ela é o momento da mais pura justiça e misericórdia divina. É um instante em que o dono da seara, nosso Pai divino, com seu olhar de amor infinito, justiça e bondade, separa que foi dor do que se tornou luz. Meus irmãos e minhas irmãs, se pudéssemos resumir toda a lei divina em uma única ideia, seria: nada fica sem resposta em nossa vida. Tudo aquilo que fazemos, pensamos, sentimos, retorna para nós. Não como castigo, como muitos pensam ainda, como se pensava no passado, mas como educação da alma, educação do espírito que somos. Como nos ensina Allan Kardec, Deus é soberanamente justo e bom. E sendo justo, não privilegia. Sendo bom, não pune com crueldade. Por isso, a chamada grande colheita. Não é um momento de condenação, é um momento de ajuste espiritual, onde cada espírito recolhe exatamente aquilo que precisa para evoluir. E essa lei foi ensinada por Jesus de forma simples e direta. Quando aqui esteve encarnado, a cada um segundo as suas obras. Se há um ensinamento que atravessa todo o Evangelho, é a lei do semear e a lei do colher. Jesus, nosso mestre, o espírito mais evoluído que já tivemos aqui entre nós, afirma: toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Outro momento também que ele afirmou: quem semeia ventos, colherá tempestade. E mais uma frase dita pelo Mestre Jesus em seus ensinamentos: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que o Mestre Jesus, o que ele está ensinando? Que não basta aparentar, é preciso transformar o nosso interior. Na parábola do semeador, ele explica: algumas sementes caem no solo fértil, outras sementes em solo pedregoso, outras entre os espinhos. Ou seja, a mesma verdade é oferecida a todos, mas cada um responde conforme o próprio grau de evolução. Isso é profundamente a base da doutrina espírita. Porque o Espiritismo nos mostra que, e quero a atenção dos nossos queridos e queridas ouvintes, já que estamos falando da colheita e indo para o final do nosso programa, cada espírito está em um estágio diferente. Cada consciência tem o seu tempo. Cada um colhe conforme a sua maturidade. Tudo isso reforça e enriquece a parábola do joio e do trigo, que é a base do nosso tema do programa. Jesus nos deu a chave essencial
Deixai crescer ambos juntos até a colheita. E aqui está uma das maiores lições da vida. O bem e o mal coexistem temporariamente. Dentro de nós, né, esse convívio temporário. O orgulho convive com a humildade. O egoísmo com a caridade. A revolta com a fé. E fora de nós, como essa convivência, vemos injustiças ao lado de atos de amor, violência ao lado da solidariedade. Mas isso não é falha da criação, em momento nenhum. Essa convivência ambígua de dois lados que são completamente diferentes. Isso é estratégia divina, sabedoria divina. Na visão do Espiritismo, explicada no Evangelho segundo o Espiritismo, Deus permite essa convivência para que o bem seja exercitado, o mal seja reconhecido, a consciência se desenvolva. Está aí a estratégia de Deus de permitir esse convívio. Mas esse convívio é permitido. Vou repetir. Mas chega o momento da colheita. E a colheita acontece. E é nessa hora, não há erro. Porque não é Deus quem julga arbitrariamente. É a própria vibração do Espírito que define seu destino. Meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos e minhas queridas ouvintes, nós não estamos vivendo um tempo comum, estamos vivendo um tempo profético. Na obra A Gênese, aprendemos que os mundos evoluem, assim como os espíritos. E a Terra está passando nesse momento pelo estágio de transição. De um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o que caracteriza essa transição, essa mudança? É a intensificação da colheita. A colheita acontece. E ela acontece sem erro. E por ter essa intensificação da colheita, vemos verdade sendo expostas, estruturas sendo abaladas, valores sendo questionados. A crise não é o fim, é o processo de limpeza moral da humanidade. Sem a reencarnação, a vida seria injusta, mas com ela, tudo se explica. Na obra O Livro dos Espíritos, aprendemos: ninguém sofre sem causa, ninguém evolui sem esforço, ninguém é esquecido por Deus. A colheita não acontece em uma única vida. Ela é contínua. Hoje colhemos escolhas do passado, atitude de outras existências, compromissos assumidos antes de nascer. E hoje também estamos plantando o que colheremos amanhã, o que levaremos para a eternidade. Jesus reforça isso, quando diz e deixou para nós como lição: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui está um ponto que muitos ainda resistem a aceitar. O sofrimento, as dificuldades, a dor tem função. Não é uma coisa desejada, logicamente, mas é uma coisa útil. Na visão espírita, esse momento de dor é um momento
em que há a correção, há um momento do despertar, há um momento da purificação. Quantas vezes o ser humano só muda depois da dor? Jesus nos mostrou isso na prática. Ele momento nenhum, Jesus prometeu ausência de sofrimento. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque a dor não é o fim, ela é o meio. O Espírito Emmanuel também nos ensina. A dor é o buril que lapida a alma. E quando entendermos isso, param de perguntar o porquê, por que isso, por que acontece, por que comigo? E começamos a perguntar: para quê? Qual é a finalidade? Deus não trabalha com pressa, ele trabalha com perfeição. A lei do progresso garante: todos chegarão à luz, sem exceção. Mas o caminho pode ser mais longo ou mais curto, mais doloroso ou mais leve, dependendo das nossas escolhas. Jesus resume isso com perfeição em mais um dos seus belos ensinamentos. Sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Não como cobrança, mas como destino. Meus irmãos, minhas irmãs, a grande colheita não é o fim, é uma revelação. É quando percebemos que o mal não é eterno, o erro não é definitivo, a dor não é inútil. E que, acima de tudo, o amor vence, sempre venceu e sempre vencerá. Jesus não veio fundar uma religião, veio ensinar um caminho. E esse caminho é o amor. Por isso, ao terminar o programa, não tenha medo da colheita. Prepare-se para ela. Plante o melhor, pense melhor, sinta melhor. E, acima de tudo, confie. Porque o dono da seara, o nosso Pai, não perde nenhum grão. E a sua história está sendo conduzida com absoluta sabedoria para um único destino: a luz. Ouvinte amigo, ouvinte amiga, olhe para suas mãos. Elas são as mãos de um semeador que sobreviveu a muitas tempestades. Ao desligar o rádio, ao terminar o programa, não foque no joio que ainda resta no seu peito, em seu coração, mas no trigo que você conseguiu fazer brilhar. Sinta agora o abraço de Jesus caminhando pelo seu caminho íntimo. Ele vê seu esforço, ele conta suas lágrimas e ele lhe garante que o mal é passageiro, mas o bem é eterno. Assim, queridos ouvintes, eu, Diogo da Mata, agradeço a companhia de todos vocês e o carinho dessa audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que tenhamos uma ótima noite, que a paz e a luz chegue a todos com boas vibrações nesse momento. Que o lar de cada um de vocês seja abençoado. Damos por encerrado mais um programa com uma bela canção. Um forte e caloroso abraço. Fiquem com Deus, paz no coração de todos e até a próxima.